Salve nação, saudações rubro-negras, segue o líder, ou melhor, né, segue o vice, porque o líder tá disparando. Flamengo abriu 3 pontos para o Cruzeiro, com um jogo a menos, galera, tá top! Nosso Mengão liderando a competição. Temos aqui um corte do fechamento Sport TV e agora vamos ver, né, o que eles falaram da vitória do Mengão para cima do Mirassol, que é um bom time que vem surpreendendo no Campeonato Brasileiro. Quero dar os créditos para o canal Sport TV. Link na descrição. E galera, deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada, valeu? Tô empolgado, hein, cara? Não repara não, porque eu tô feliz. Vamos lá pro vídeo então? Simbora. Noite sem faca nos dentes. Com muitas ideias. Com muita humildade. Eu vou falar do Flamengo. Assim, o Flamengo, eu há pouco tempo atrás falei que o Flamengo jogava o melhor futebol do Brasil. Ainda, no meu modo de pensar, não chegou naquele nível que eu acho que pode chegar, mas um leque de possibilidades dentro de campo, né? Que isso? Jogadores fantásticos dentro de campo, um time que resolve a qualquer momento. Parece assim, vai resolver daqui a pouco. Qualquer hora, qualquer momento pode ser um gol do Flamengo. E venceu, mais um bom jogo do Flamengo, diante de uma equipe que, sem dúvida nenhuma, uma equipe muito bem treinada, que é o Mirassol, com bons jogadores cientes daquilo que deve fazer dentro de campo. Isso torna a vitória do Flamengo ainda mais saborosa, né? Um time que não é à toa é o líder da competição. Então hoje, sem dúvida nenhuma, o Flamengo, além de ter um futebol incrível, é um elenco que faz a diferença. Você tem craques no Flamengo que, de repente, não pega na bola, mas quando pega uma vez na bola, coloca o seu jogador dentro de campo. Rascaeta? Exatamente. Os caras são craques, cara. Os caras são craques, não precisam de muita coisa. Craque não precisa de muita coisa. Essa é uma pura verdade. Por isso o Flamengo é líder do campeonato. Agora, a gente abre o programa sempre... Claro que a melhor situação é do Flamengo, que lidera o turno com um jogo a menos. O Cruzeiro perdeu do Santos, estacionou em 37 pontos, ele tem 19 jogos, o Cruzeiro. E o Palmeiras tem 36, né? O Palmeiras tem 36 em 17 jogos, o Flamengo tem 18 jogos, o Cruzeiro tem 37 pontos em 19 jogos e o Palmeiras tem 36 em 17. Quer dizer, ele está numa situação extremamente competitiva no Campeonato Brasileiro. Você vê como já descola do Bahia, que é o quarto colocado, né, que ontem empatou com o Fluminense. Botafogo, que massacrou o Fortaleza, chegou à 5ª posição. Mirassol caiu uma, foi para 6º. São Paulo é o 7º. Bragantino, em ladeira abaixo, é o 8º. Fluminense é o 9º. Impressionante, Bragantino. Impressionante, não ganhou ainda pós-Copa. O Galo é o 10º, empatou hoje com o Vasco em São Januário. O Internacional é o 11º. O Ceará, 12º, o Corinthians joga amanhã com o Juventude. O Santos chegou a 21, 2 vitórias seguidas contra a Juventude em casa e o Cruzeiro fora. O Grêmio jogando agora com o Sport, 21, vitória 18. E na zona do rebaixamento, o Vasco, o Fortaleza, o Juventude e o Sport. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro. Bragantino ganhou do Corinthians pós-Copa. Verdade, única vitória. Corinthians, depois Primeiro jogo. Empatou com São Paulo e perdeu todas depois. Exatamente. A Copa do Mundo tava rolando ainda. A Copa do Mundo de Clubes estava rolando ainda, se eu não Foi me no engano. dia da final, se eu não me engano. No dia da final. No último minuto. No dia da final. Isso. Agora, fazer uma menção Depois aqui empatou que eu com acho, São Paulo e aí só perdeu. que eu acho importante, dos 7 primeiros colocados do campeonato, Rizek, o São Paulo é o 7º, o São Paulo foi o único que venceu 5. Num campeonato, venceu 5 jogos num campeonato brasileiro, por isso que coloca o São Paulo nessa posição. 5 seguidas, né? 5 seguidas. Perde do Flamengo, empata com o Bragantino e ganha as outras 5. Então, assim, o torcedor, obviamente, acaba se iludindo com a campanha. Acho que tem que ter o pé no chão. É uma campanha, até esse momento, você vencer 5 jogos seguidos num campeonato brasileiro. Pelo quê? Você acha que São Paulo briga pelo quê no brasileiro? Eu acho por uma vaga na Libertadores. Também acho. A campanha do Mirassol. 17 jogos, né? Ainda tá devendo 2, se eu não estou enganado. A campanha do Mirassol é Aí o impressionante. jogo ontem foi bom com o Flamengo, cara. Foi bom. Por quê, Rizek? O Felipe Melo elogiou o Mirassol ali. Parabéns pelo uniforme também, uma homenagem à seleção de 70, aos 100 anos do Mirassol que eles completam esse ano. Então, assim, uma camisa muito bonita. Agradecer também que eu recebi a camisa em casa pelo presente. Vai caber. Mas se você pegar o time do Ganhou Mirassol... só uma? Ganhei só uma. E serviu, tá? Eu provei assim, serviu. Não vou voltar a jogar não quando tenho saudade. Tem saudade? Não, ainda mais depois do que aconteceu quarta-feira. Saudade nenhuma. Não dá saudade não. Então, assim, o jogador, você pegar o elenco do Mirassol, que aí às vezes a gente fala assim, pô, é o Mirassol construindo uma história no mundo do futebol e tal.
Se pegar o elenco, todos os jogadores passaram por times e sendo protagonistas em alguns times. Mas você não achou, impressão minha, no primeiro tempo, que assim, inclusive o nosso pré-jogo foi maravilhoso, porque entrevistou torcedores do Mirassol, do lado de fora do Maracanã, muito encantados pela primeira vez. Ia ao maior estádio brasileiro. Eu achei o primeiro tempo, assim, o Mirassol meio encantado com o Maracanã, assim. Aí o segundo jogou mais, assim, mas o primeiro tempo, assim, pô, estamos aqui no Maracanã, encarando o Flamengo. Eu achei meio encantado o Mirassol demais. E aí eu acho que a diferença do Mirassol é a coragem de jogar com os grandes clubes. Sim. Não é um time que fica esperando. Mas você não achou eles muito encantados no primeiro tempo? Eu já joguei no Maracanã várias vezes e eu também fico encantado quando eu jogo no Maracanã. Que é um palco do cenário mundial. O Flamengo no Maracanã, claro, cara. E um Flamengo... Cheio, estádio cheio. Líder estádio do lotado, né? líder do campeonato, e é o time a ser batido, na minha opinião. Sim. Por tudo que o Felipe Melo falou ali, do elenco, da qualidade de todos os Tá jogadores. vendo, meus amigos e irmãos? Vamos enaltecer a vitória do Mengão, cara. Parem de reclamar porque só venceu por 2-1. Vamos exaltar essa vitória. O Flamengo abriu 3 pontos agora para o Cruzeiro. Cara, vamos aplaudir, né, o nosso time, né, cara? Vamos ganhar esse brasileiro. Sai jogador e entra outro, você fala, caramba. Então, por isso que, se vocês vão lembrar que no domingo passado, a gente estava falando aqui que o Flamengo ele não dominava o adversário. Que dá para dominar mais o adversário. Eu até acho que tem posse de bola, só que eu acho que o Flamengo cria pouco. O Flamengo fica Ontem muito com a criou bola, mas na hora de bastante. criar e finalizar, acho que o Flamengo finaliza pouco. 8 gols sofridos, né? É uma campanha muito forte, muito forte. E teve oportunidade de empatar o jogo. Agora, falando do Mirassol um pouquinho, assim, realmente tem que fazer uma menção ao Mirassol, porque eles estão colhendo, né, o que um dia foi plantado, de fato. É a lei da semeadura, que eu falo que não falha nunca. Porque venderam um atleta, aí ao invés de pegar o dinheiro e dividir o dinheiro, gastar dinheiro com coisas, foram lá Luiz Araújo, né? Exatamente, foram lá e investiram no CT, investiram no clube, e é por isso que o clube tem colhido esses frutos aí. Sabe, hoje o atleta quer jogar no Mirassol. Tem um treinador, que eu vi uma entrevista falando do treinador, que ele gostava de jogar futebol manager, que é um cara que entende futebol. Eu também estive no hotel do Mirassol, recebi também a minha camisa, muito obrigado ao Mirassol. Tive com alguns atletas conversando sobre ele, dentre eles o Iago Felipe, que é um grande amigo meu. E ele falou, cara, eu tô surpreendido com o treinador. A forma que ele trabalha, a forma que ele cobra. Muito bom treinador, assim, com uma mentalidade realmente, o cara entende, gosta de futebol. É por isso que o Mirassol tá fazendo um bom campeonato. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tem bons diretores, o próprio Paulinho, que é um diretor, um menino que entende futebol, sabe? Então, assim, tudo realmente em prol do Mirassol. A torcida vai lá, enche o estádio. E o Mirassol realmente tem colhido frutos daquilo que tem feito ao longo desses anos. E jogou ontem da mesma forma como jogou todos os outros jogos. Ele não conseguiu jogar em alguns momentos porque enfrentou o melhor time do campeonato. Mas a postura, a ideia de jogo, a identidade era a mesma. O Mirassol, às vezes, faz ajustes, lógico. Joga em casa contra um time mais fraco, faço um ajuste, vou fora. Mas a cara do time, a proposta do time, ele não perdeu. O Rafael Guanais, para mim, é o melhor treinador do campeonato no primeiro turno. Então você já largou. Para você é o Guanais. Perdão, me antecipei, mas sim. Não, perfeito. Para mim é o Guanais. E para você, só? Também. O que ele está fazendo é de tirar o chapéu. E, inclusive, no começo do jogo, o Mirassol teve 2 chances claríssimas de abrir o placar, né? E é essa a esperança que eu tenho, pensando em alguns jogos aí, né? Porque o Flamengo era, pelo time que tem, pela estrutura que tem de atletas, o contexto todo, era para estar nesse Campeonato Brasileiro com uma diferença bem maior. Já vou debater se vocês deram uma desanimada com o Cruzeiro pela sequência em casa aí de perder do Ceará, hoje perder do Santos. Eu achei que vocês iam eleger o Jardim, o melhor técnico do turno, confesso. Mas eu acho que pelo contexto, né, o que faz o treinador do Mirassol com o que tem... O Ganaz, eu acho que é a primeira vez em Série A. Primeira vez. É o primeiro trabalho dele em Série A. A primeira vez do Mirassol e a primeira vez do Guanais. É o primeiro trabalho dele, então assim, chama muito a atenção. Só que, cara, defendendo aqui o nosso lado, né, Flamengo, Felipe Luiz tem um jogo a menos, tá? E tá 3 pontos na frente do segundo colocado. Então, Felipe Luiz é o melhor treinador do campeonato, né? Tudo bem que o Mirassol é um time que vem da Série B, com pouco investimento, né? Não se compara com o Flamengo, a folha salarial, tudo que envolve. Tudo bem, eu sei, eu entendo e acho louvável o que vem fazendo o Mirassol. Vem fazendo um grande campeonato e por estar na 6ª posição, tá muito bem. Para muitos,
o Mirassol ficaria lá embaixo na zona de rebaixamento. E não, tá na parte de cima e tá muito bem. Só que Felipe Luiz é o melhor do Brasileirão, né, galera? Então, né, a coragem que ele tem, esse DNA que ele construiu dentro do Você Mirassol. também vai de Guanais? Eu acho que por causa desse cenário, né, porque o Cruzeiro viveu uma situação durante essa temporada, uma situação difícil de ser administrada, que foi a questão lá do Dudu. A questão do Dudu, a questão do Gabigol, que o Gabigol hoje está tendo um comportamento tranquilo, ele aceitou a posição de ser suplente, de ser reserva do O próprio Cruzeiro. presidente falando, o próprio presidente, foi o dono falando. O tamanho do Cruzeiro, administrar uma situação com grandes jogadores que tem e da forma que o Léo Jardim ele conduziu isso daí, porque a percepção, Rizek, é que ele dentro do vestiário, dentro do Cruzeiro ali, falou, cara, eu posso tomar as decisões aqui dentro do clube, presidente, eu posso tomar as decisões, eu posso escalar o time que eu quero escalar, eu posso tirar quem eu quero tirar. O presidente foi e deu a chave para ele. E daí para frente o Cruzeiro começou a jogar. Então, assim, guardadas as proporções da primeira experiência do Ganais, do Rafa Ganais na Série A, e você administrar um clube tão grande, com vaidade dentro do vestiário, cara, é difícil a escolha, mas eu vou ficar com o Ganais por ser a primeira experiência dele. O Santos, cara, que tá numa classificação ruim, ele ganhou do primeiro e do segundo colocados, pós-Copa do Mundo. Ganhou do Flamengo na Vila Belmiro e hoje derrotou o Cruzeiro. Eu vou destoar de vocês, eu vou manter minha opinião no Leonardo Jardim, porque, por exemplo, hoje eu achei que o Cruzeiro jogou super bem, cara. Super bem, parou no goleiro do Santos, no Brasão, que pegou até pensamento goleiro, no primeiro turno. Acho goleiro. que a derrota não passa por ele hoje, sim. O Cruzeiro criou para ganhar o jogo, cara. Só No que primeiro tempo, sim. não matou o jogo e o Santos, com a qualidade que tem de alguns jogadores, conseguiu virar. Mas, assim, em termos de jogo jogado, eu acho o Cruzeiro, cara, assim... o resultado de hoje é ruim, claro, esfria um pouco o ânimo. Mas a gente também não esperava ver o Cruzeiro brigar tão fortemente pela liderança do campeonato como ele brigou em todo o primeiro turno. Você iria em quem? Eu vou do Ganais, porque, assim, pelo contexto geral, né? Você pega um time que a ideia do time, tem que ser bem claro, é fazer um campeonato de manutenção, se manter na Série A e estão brigando por Libertadores. Assim, pegaram atletas que jogaram em bons clubes, mas que não vinham tendo uma boa regularidade dentro dos campeonatos passados, que, poxa, estão rendendo muito. Eu acho por isso. Mas, assim, ele, é o Jardim também, mas eu não posso deixar de falar do líder do campeonato. Sim. O Felipe Luiz é o treinador do líder da competição, que tá em todas as frentes, saiu da Copa do Brasil agora, mas continua na Libertadores, é o líder da competição, está jogando bom futebol, difícil perder. Então, assim, para mim está entre esses três. Agora, se eu tivesse que decidir seria o Ganais, sem dúvida alguma. O Felipe Luiz, o Flamengo, para mim, é o time que teve as melhores atuações do campeonato. Se você pegar assim, que time jogou o melhor jogo, a melhor atuação de um time, talvez você vai botar aí uma ou duas do Flamengo e aí vem o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo teve em maior quantidade e qualidade. Então, o Felipe, evidentemente, é um dos treinadores do campeonato. O Leonardo Jardim, ele foi um ponto de mudança e por isso ele merece muito destaque, porque o Cruzeiro vinha todo atrapalhado, com um ambiente ruim, com contratações feitas erradas desde o meio do ano passado e também no começo desse ano. Não se falavam a mesma língua, a ideia de jogo e o elenco que se tinha ali mudou radicalmente do Diniz para o Jardim e ele conseguiu dar um jeito na coisa. Ele afastou quem tinha que afastar, fez as mudanças que precisava fazer e o time começou a jogar bem. Mas o feito do Mirassol é muito grande, porque assim, nós estamos falando de uma diferença de orçamento absurda. Por melhor que seja a organização do Mirassol, o investimento, a seriedade, a gestão, chega uma hora que o dinheiro pesa demais. Então a gente está falando de Flamengo-Cruzeiro, o Flamengo com o dinheiro que merecidamente ele tem, o orçamento que ele tem porque ele se reestruturou financeiramente, o Cruzeiro, que é uma SAF, que tem um dono, e o Mirassol na sua estreia na Série A. O feito do Mirassol, para mim, é o maior da história dos pontos corridos até aqui. Eu não me lembro de nada que tenha me chamado tanta atenção. Repito, pode terminar o campeonato com o Mirassol brigando contra o rebaixamento. Eu não acredito nisso, mas pode acontecer. Até agora, depois de 17 rodadas para o Mirassol, eu não me lembro de nada tão que tenha me chamado tanta atenção assim em 22 anos de pontos corridos. E o Jardim, importante também, só uma coisa, desculpa, Rizek. O Jardim, eu estive há um tempo atrás lá no Cruzeiro visitando, e aí tem que ter também a sorte, digamos assim, de tu cair num clube sério.
porque eu estive com o Pedrinho e o Pedrinho, foi bem naquela época do Dudu ali, o Pedrinho falou assim, ó, nesse cara, o Pedrinho que é o presidente do clube, nesse cara aí, no Léo Jardim, ninguém toca. Ele tem toda a autonomia para fazer o que ele quiser, eu confio muito nele. E o tempo passou, né? A questão do Dudu deu razão, né? Ali pro Jardim. E hoje ele colhe também frutos importantes, principalmente porque tem a confiança de quem comanda. Tá aí, galera, muitos elogios ao nosso Mengão, né? Flamengo que mesmo tendo tropeçado, né, algumas vezes no campeonato, liderou com sobra essa reta final agora de primeiro turno, né? O Flamengo então termina com 18 jogos, um a menos, com 40 pontos, cara. Aquela média para ser campeão, você tá ligado que é 2 pontos por jogo, né? Ou seja, se o Flamengo tivesse 36 pontos, ele estaria ainda na média para ser campeão. 2 jogos, quer dizer, 2 pontos por jogos, né? Então, o Flamengo tá sobrando, tem 40 pontos, com 18 jogos. Então, cara, nós temos tudo para, no final dessa temporada, conquistar o Campeonato Brasileiro, galera. E para mim o Felipe Luiz é o melhor treinador brasileiro hoje, tá? Podem falar o que quiser, é a minha opinião. Pelo que ele conhece de jogo, de futebol e pelo que ele faz, cara. Muita gente critica às vezes sem saber, porque você não está lá no dia a dia, né, nos treinamentos. Você não sabe qual jogador está apto a jogar, qual jogador pode jogar meia hora, pode jogar 60 minutos, pode jogar o jogo inteiro. A gente não tem essas informações e ele tem, né? Ele poupou alguns jogadores contra o Mirassol pensando no jogo da Libertadores, quarta-feira contra o Internacional, cara. Então, vamos apoiar sempre, né, galera? Eu estou com o Felipe Luiz desde o dia que ele assumiu o Flamengo como treinador, cara. Eu estou apoiando. Em momento algum, eu larguei a mão dele. Em momento algum, eu deixei de apoiá-lo. Então, tô contigo e não abro, Felipe Luiz. Com você seremos campeões brasileiro. E eu também confio, cara, que dá pra gente vencer a Libertadores. Dá sim, galera. Vamos apoiar, vamos acreditar. Tá aí na tela a classificação, a tabela do Campeonato Brasileiro. Terminamos hoje a 19ª rodada e agora é Libertadores, quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Internacional no Maracanã, que irá estar lotado. Eu tenho certeza disso. Valeu? Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações. Fui!